Vamos então conversar sobre o tema com o advogado criminalista, Dr. Tiago Mota, professor universitário. Dr. Tiago, um bom dia. Um bom dia, querido Elias. Um bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio CBN. Bem, como é que é na atualidade, professor, essa situação? Olha, hoje a legislação referente aos comportamentos de acordo com droga é a Lei 11.343 de 2006, tá? E que ela, basicamente, colocando de uma forma bem resumida, ela estabelece dois grandes comportamentos, digamos assim, Elias. Um previsto lá no artigo 28, que é o porte de droga para consumo pessoal, para consumo próprio, que é o indivíduo que utiliza a droga, né, que adquire a droga e utiliza, né, para si mesmo, não entrega a ninguém, não vende, não disponibiliza, e o tráfico de entorpecentes, certo? A primeira coisa que precisa ser deixado bem claro é que esse julgamento trazido pelo recurso extraordinário 635659, ele não trata do tráfico de entorpecentes, até porque os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecem que existe uma previsão, um mandamento de criminalização, ou seja, uma ordem que a Constituição deu ao legislador de garantir que o tráfico ele fosse punido, que ele fosse tipificado, que ele fosse criminalizado. A discussão que está sendo trazida aqui pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo é que a tipificação penal referente ao crime de porte de drogas para uso pessoal, ela não seria constitucional. E por que não? Porque, vejam, o direito penal, ele é um instrumento que o Estado tem, ele é a ferramenta que o Estado tem, que se utiliza das sanções mais graves. E, como aquela velha metáfora do veneno, o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então, quando a gente se utiliza do direito penal para comportamentos que podem ser eventualmente tratados por outras áreas do direito, na realidade se viola a Constituição e se viola a própria natureza do direito penal. Então, o que se sustenta aqui é uma base clássica do direito penal de que só pode ser considerado criminoso um comportamento que eventualmente traga prejuízo não só para o próprio indivíduo que pratica o comportamento, mas que, eventualmente, essa conduta venha a trazer lesividade para terceiros, né, que ele venha a afrontar, por exemplo, a saúde pública, que seria o objeto jurídico do delito de tráfico, certo? Mas o que se defende, o que se demonstra, é que, em regra, o consumo de drogas para uso próprio, ele traz apenas, quando muito, né, prejuízo para a saúde do próprio usuário. E aí, esse julgamento foi levado ao Supremo Tribunal Federal, ele já se estende há muito tempo, né? Já se esperava que eventualmente a gente tivesse uma decisão definitiva no dia de ontem. No entanto, apenas 4 ministros se manifestaram até agora, né? O ministro Gilmar Mendes, o Faquinho Barroso, e ontem iniciou o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. E até agora, né, de uma maneira muito resumida, todos os ministros que já se manifestaram, de alguma forma, defenderam a questão da inconstitucionalidade e da necessidade de ou descriminalização ou despenalização do crime do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Agora, professor Tiago Mota, a lei de drogas, a que o senhor se referiu, 2006, ela não já permite a despenalização? E aí eu vou para um conceito que eu gostaria que o senhor nos ajudasse, porque dá uma ideia de que a lei cria um crime sem pena. É por aí? É por aí mesmo. Na realidade, o que aconteceu foi que em 2006, né, a lei de 2006, ela modificou a forma como o Estado brasileiro lida, né, com o uso de entorpecentes e principalmente tentou trazer uma forma melhor de lidar com o usuário, deixando muito claro que nós estamos nos referindo única e exclusivamente ao usuário. E aí no artigo 28, ao tratar desse tema, ela disse, ó, o usuário, se ele for efetivamente reconhecido que ele estava portando drogas para consumo próprio, não haverá, em nenhuma hipótese, pena privativa de liberdade, ou seja, ele nunca, em hipótese alguma, vai poder ser preso. E aí, muita gente já defendia, inclusive, que o que seria, né, Elias, um crime sem pena privativa de liberdade, um crime sem que haja, pelo menos, a possibilidade de prisão. E aí, em tese, 3 grandes sanções eram aplicadas ou são aplicadas, né, a partir do artigo 28. A advertência sobre os efeitos da droga, ou seja, basicamente vai se dizer para o usuário, ó, a droga é feia, né?
prestação de serviços à comunidade e uma medida socioeducativa, né, de comparecimento a um programa ou um curso educativo. Então, do ponto de vista técnico, desde 2006, o Supremo Tribunal Federal vem compreendendo que efetivamente houve a despenalização do crime do artigo 28, ou seja, que nós estaríamos diante dessa figura esdrúxula e completamente irrazoável de um crime sem pena, um crime sem uma sanção penal específica, um crime sem uma pena privativa de liberdade. Tanto que já houve vários doutrinadores, como até mesmo o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que defendia que, na realidade, não se quis dizer, mas desde 2006 houve efetivamente a descriminalização do porte para consumo. Na prática, entretanto, isso acabou não resolvendo o problema, e diga-se de passagem, o próprio ministro Alexandre de Moraes ontem reconheceu que, apesar da iniciativa do legislador ter sido tratar o usuário de uma forma diferente, retirar ele um pouco da égide do direito penal e se preocupar efetivamente com a saúde, né, do indivíduo, na prática acabou que efetivamente a situação se complicou e se complicou muito, né? Porque muitas vezes, e aí é uma pergunta que muitos alunos fazem, Elias, muitas vezes, ou quase sempre, o limite entre porte para consumo e tráfico é muito tênue. E acaba sendo a autoridade policial que, no momento da prisão, decide isso, e isso vai sendo repetido pelo Ministério Público, pelo Judiciário, acarretando muitas vezes condenações injustas e irresponsáveis. Bom, para que a gente possa desmistificar, porque tem muita gente aqui perguntando, nós estamos falando sobre descriminalização do porte de drogas, de qualquer droga, é só maconha, é só cocaína. E uma outra coisa, vamos um pouco mais adiante, porque as redes sociais permitem absolutamente tudo. O que está sendo feito lá pelo Supremo Tribunal Federal, discutido, que já tem 4 votos favoráveis, diz respeito aí ao livre comércio, à livre circulação de drogas no Brasil? Não diz respeito, mais uma vez, e todos os ministros disseram isso de maneira categórica, e isso inclusive foi muitas vezes reiterado pelo voto do ministro Alexandre de Moraes ontem, não se está tratando da descriminalização do tráfico, que inclusive se reconheceu que haveria um mandamento constitucional de criminalização previsto na nossa Constituição republicana. O que se está tratando aqui efetivamente é da questão do porte para consumo do indivíduo que está portando drogas para consumir do usuário, digamos assim, né? E a ótica que foi trazida pelos 4 ministros que já se manifestaram, ela é aparentemente parecida. No entanto, o voto inicial do ministro Gilmar Mendes, ele levava em questão não o conceito de droga especificamente, ou o prejuízo causado por essa ou por aquela droga, mas o conceito de lesividade como um todo. E ele entendia pela descriminalização do crime de porte para consumo, da inconstitucionalidade dessa tipificação para qualquer droga, se vinculando exclusivamente no fato de que nós estamos lidando aqui com o consumidor e não com o traficante. Já os ministros Edson Fachin, já o ministro Rua Barroso e ontem o ministro Alexandre de Moraes, eles tentaram restringir um pouco mais isso, porque realmente compreenderam que seria função, inclusive, do próprio legislativo tratar desse tema, só que infelizmente esse tema parece que não sai do Congresso Nacional. E no final das contas há agora uma discussão se na continuidade desse julgamento, se essa descriminalização que eventualmente ocorra vai se dar exclusivamente em relação à maconha, né? E aí são estabelecidos, por exemplo, indicados limites máximos, né, que o indivíduo poderia trazer consigo, seja da droga propriamente dita, seja das plantas, né, seja que ele estivesse plantando, né, drogas ou entorpecente em casa, e aí isso vai ser decidido efetivamente quando o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento desse recurso extraordinário, que o ministro Gilmar Mendes disse que ele era o relator, que ele apresentou o primeiro voto, mas que a partir desses 3 votos que foram dados, né, pelos ministros que o seguiram, ele entendeu que haveria necessidade dessa reanálise para que ele pudesse ou não aderir a essa tese de que a descriminalização se daria exclusivamente em relação ao entorpecente maconha. Bem, professor Tiago Mota, o que é que vai acontecer com os processos que estão em curso, e são milhares deles, não só aqui em Alagoas, mas no resto do Brasil, caso esse entendimento
venha a ser adotado pela maioria do Supremo? Em sendo adotado pela maioria do Supremo, né, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é que o artigo 28 da Lei 11.343, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Então, já agora, né, da atual situação que se encontra na legislação, né, o indivíduo já não poderia ser preso, tá? Independente né, da droga que ele estivesse carregando consigo, tá? E que esse processo iria para um juizado especial, né? Então, os processos que estão em curso, seria reconhecida essa abolício crimes, né, essa descriminalização da conduta, e haveria a extinção, né, da punibilidade. Isso não significa ser absolvido ou incriminado, né, mas haveria a extinção da punibilidade na forma do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Então, todos esses processos eles seriam arquivados, né, e se deslocaria, a tese justamente é essa, se deslocaria, né, a tratativa desses usuários para um setor diferenciado das esferas policiais. Até porque, como o próprio ministro Alexandre de Moraes reconheceu ontem, nessa guerra contra as drogas, né, que já existe há vários anos, a única coisa que se pode ter como comprovada é que o Estado tem perdido significativamente essa guerra. Então, não existe uma fórmula certa, né? O mundo inteiro está discutindo isso, os Estados Unidos estão, a Europa está, e o Brasil está, mais uma vez, se inserindo nessa grande discussão sobre como lidar com o usuário de entorpecentes. Agora, professor, isso vem sendo discutido mundo afora. Nós temos uma situação aí, o presidente Jimmy Carter, por exemplo, presidente americano, que durante muitas reuniões sobre o tema, se referia ao mundo como perdedores, de que o mundo perdeu a guerra contra o tráfico de drogas e de que não adiantou repelir fisicamente com bombas nos estados produtores, nos países produtores, e que era preciso uma nova tratativa. E o mundo tem buscado essa nova tratativa. Tanto é que quando a gente busca regras, por exemplo, em Portugal, a posse não é crime, é um ato ilícito, né? O tráfico de drogas, sim, é um crime. E por lá isso é uma coisa importante, viu, Elias? Só me permita uma complementação. É que existe uma compreensão equivocada, tá? De que descriminalizar significa permitir. Descriminalizar não significa considerar lícita a atitude, né? A atitude pode continuar sendo proibida, mas proibida administrativamente, proibida civilmente, proibida por outros instrumentos que o Estado teria para lidar com esse tipo de situação. Tá? Então, o que o Supremo vai decidir aqui é se o direito penal ele deve efetivamente tutelar esse comportamento. Inclusive dos reflexos, né, dos atos cometidos sob os efeitos desses entorpecentes. Em alguns países isso é muito direto. Olha, você pode consumir, mas colidiu com o carro, essa colisão provocou danos materiais ou físicos, ou até mesmo a morte de alguém, e você estava sob efeito de entorpecente, as penas são bastante duras nesse caminho. Mas lá em Portugal, um critério para distinguir foi a posse até 25 gramas. Esse peso pode ser o elemento diferencial aqui no Brasil também? Pode, né? Inclusive isso tem sido uma das nuances discutidas, né, pelos ministros em relação à criação, e isso é que é importante, que seria a criação de um indicativo objetivo do que é porte para consumo, do que é tráfico. Para evitar, por exemplo, que o indivíduo que fosse pego com 12 gramas, com 20 gramas de maconha, ou de qualquer outro entorpecente, ele fosse reconhecido como traficante simplesmente pela voluntariedade da autoridade policial que procedeu à prisão dele em flagrante. Porque muitas vezes o que acontecia é que ao se reconhecer que o indivíduo portando drogas para consumo próprio ele não poderia ser preso, ele não seria eventualmente condenado, né? Ele, muitas vezes, o que acontecia, infelizmente na prática, é que a autoridade policial se utilizava do crime de tráfico, do flagrante de crime de tráfico, né, para impor algum tipo de coerção a esse indivíduo. E justamente isso fez, né, com que inúmeros processos fossem ajuizados, né, no âmbito da jurisdição brasileira, causando gravíssimos problemas, tanto que, como foi reconhecido pelo Supremo até agora, apesar do interesse, apesar do manifesto objetivo da Lei 11.343 de 2006 de tratar o usuário de uma forma mais vantajosa, digamos assim,
Na prática, o que aconteceu foi o contrário, justamente por conta disso, por conta da ausência de um limite objetivo que caracterizasse o que é porte para consumo e o que é tráfico. Então, muitas vezes pode ocorrer de um indivíduo com 10 gramas ser condenado por tráfico e um indivíduo com 1 quilo ser condenado por porte para consumo próprio, né, como foi reconhecido pelo Alexandre de Moraes e pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Então, essa subjetividade, essa voluntariedade que acaba trazendo a necessidade dessa discussão, né, para evitar que Muito muitas bem. vezes acusações injustas e irresponsáveis sejam realizadas. Professor Tiago Mota, nossa gratidão pelas informações. Um excelente dia para o senhor. Um excelente dia para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN. Olha, o Dr. Tiago Mota é advogado criminalista, professor universitário, discutindo aqui, né, essa situação onde o STF interrompeu mais uma vez o julgamento sobre o porte da maconha para uso pessoal. É ou não é crime? Pode ou não pode ser passível de pena?